Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live, né? Primeira live pós-carnaval, então eu considero que é a primeira live do ano, né? Efetivamente falando, né? No Brasil o ano só começa depois do carnaval. A agenda hoje não está muito extensa, né? Então provavelmente vai sobrar bastante tempo para responder perguntas feitas ao vivo, tá bom? Mas vamos lá, então sem mais enrolações, direto ao assunto. A Ju perguntou o seguinte: e a relação do glúten com a asma? Você conhece algum estudo? Olha só, Ju, primeiramente, a gente precisa, só para a gente contextualizar, né, um pouco aí, né, a asma é uma doença multifatorial, né, tem componente genético, né, mas também tem componentes autoimunes nela. Né, então, assim, não é possível afirmar que toda a asma é causada por consumo de glúten, mas parece haver alguma relação sim, tá? Eu dei uma pesquisada, passei pela PubMed, né, vários casos empíricos também e muitos sites, né, tanto sites falando sobre glúten quanto sites falando sobre asma. Por exemplo, é muito comum que pessoas que tenham doença celíaca também tenham asma. A incidência de asma em pessoas celíacas é muito mais comum que entre pessoas não celíacas, tá? O que se sabe, né? A asma, no final das contas, né, digamos assim, trocando em miúdos, quando acontece um disparo de anticorpos do tipo IgE, né, um tipo de anticorpo que nós produzimos naturalmente, né, e quando produzidos em excesso ou produzidos na hora errada, eles vão, especificamente no caso da asma, causar o sintoma que a gente conhece, né? Dá um estreitamento de brônquios, então fica difícil para a pessoa respirar. Então é o seguinte: pessoas que têm asma, é interessante que elas façam o teste. Quer dizer, na verdade, comer glúten não é bom para ninguém, a gente já sabe disso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem asma e continua comendo glúten, é interessante que ela faça o teste. É um simples teste de exclusão. Não é nada que vai causar um grande problema na vida dela, porque no pior caso que ela vai descobrir, ou no melhor caso, vamos dizer assim, né, que ela vai descobrir que reduzindo o consumo de glúten melhora as crises de asma dela. Então acho que é interessante. Então, assim, sendo direto em relação à sua pergunta, não tem nada conclusivo, eu não consegui achar nenhum estudo falando, se você comer glúten você vai ter asma. Não é por aí. Tem gente que não tem nada, tem pessoas que não tem nada a ver com sensibilidade ao glúten, com doença celíaca, né, e tem asma. Tem pessoas que não comem glúten e continuam tendo asma, mas faz sentido você fazer esse tipo de alteração. Né? Literalmente não custa nada, né? Você tentar mexer um pouco na sua alimentação e ver se alguma coisa melhora no seu quadro geral de saúde. Tá bom? Bem, mais uma perguntinha. O Ricardo pergunta, ele falou primeiro, né? Como é sabido, o consumo de proteína animal para quem já tem câncer vai estimular o mTOR, que é uma proteína implicada em alguns processos de carcinogênese. Seria bom evitar o consumo de carnes durante esse período? Ricardo, vamos só dar um passo atrás. Primeiramente, vamos entender o que é mTOR. Né? mTOR, no final dos contos, ela é uma enzima, né? não deixa de ser uma proteína. Ela é uma enzima que está envolvida em diversos processos no nosso corpo, entre eles processo de anabolismo e processo de regulação energética. Tá? Então, o que afeta a produção de mTOR? Né? Principalmente o consumo de proteína, mas glicose afeta mTOR também. A gente tem, em termos, se você estiver falando de regulação energética apenas, né, a gente tem 3 grandes controladores da energia, vamos dizer assim, no nosso corpo. O primeiro deles é a insulina. A insulina é uma resposta rápida, principalmente ao consumo de carboidratos. Então, você comeu, daqui a 1 hora você já vai estar, o teor de carboidratos na sua alimentação já vai estar afetando a sua insulina em circulação. Né? O mTOR, como eu falei, ele é sensível à proteína, principalmente, mas também a carboidrato, mas ele é mais lento. Então, leva por volta de 18, 20, 30 horas para a via mTOR ser acionada. E tem um terceiro regulador chamado de AMPK. O AMPK, a gente trocando em miúdos, né, falando de maneira simples, ele é uma coisa que sinaliza para o seu corpo quando você está sem energia. Então, qualquer coisa que você comer vai reduzir o AMPK. Quando você fica em jejum, o AMPK tende a aumentar. Né? E o AMPK ele é também um sinalizador, né, de regulação energética e está envolvido em diversos processos dentro do nosso corpo também. Mas vamos só voltar para o caso do mTOR.
Aí quando você fala, então, vamos lá, consumo de proteína animal para quem já tem câncer vai estimular mTOR. Não é isso. Consumo de qualquer tipo de proteína vai estimular mTOR para a pessoa tendo câncer ou não. mTOR é uma via metabólica comum do nosso corpo. Tá? Se você olhar no mapa metabólico lá, você vai achar a via do mTOR. Tá? Então, primeiro isso. Qualquer proteína estimula mTOR, independente de você ter câncer ou não. A questão toda diversos estudos já mostraram que alguns tipos de câncer estão ligados à desregulação do mTOR. Então, como ele é uma proteína, que em algum ponto ela afeta algumas expressões genéticas, né, ela estimula anabolismo, então assim, faz sentido que, né, a gente imagina, pô, se eu tenho câncer, eu estou tentando evitar que as células do meu câncer cresçam, faz sentido eu manter o mTOR sob controle? Beleza, faz sentido sim. Né? Também, assim como também faz sentido você manter a sua insulina sob controle, porque a insulina também é anabólica, né? E daí vai, a linha de raciocínio ela é simples e fácil de seguir, mas não necessariamente ela é correta. Né? Por que eu estou falando isso? Vamos supor, por exemplo, uma dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica ela é muito pobre em carboidratos, ela é medianamente rica em proteínas, né? Tem proteínas médias, e ela é muito rica em gordura. E ainda assim, uma dieta cetogênica, ou seja, ela vai estimular praticamente nada a insulina, ela vai estimular muito pouco o mTOR, ela não vai estimular nada a MPK. A MPK, qualquer coisa que você comer, ele estimula. Mas então, uma dieta cetogênica, por mais que a gente escute aí, muita gente prometendo na internet, né, que dieta cetogênica é um antídoto contra o câncer, não é. Eu já falei isso nas lives passadas, não existe nenhuma dieta que cura câncer. Né? Na verdade, não existe nenhuma dieta nem que previna o câncer com efetividade, com garantia de 100%. Né? Uma dieta cetogênica ela é boa para prevenir câncer, sim, mas não tem garantia nenhuma que se você fizer uma dieta cetogênica bonitinha, você nunca vai ter câncer. Se fosse simples assim, era muito fácil. Era muito fácil acabar com o câncer no mundo. Não é. O câncer é um bichinho complicado, é uma doença complicada, a gente não entende ele direito ainda. Tá? Então, esse ponto tem que ficar claro. Não saiam acreditando em tudo que vocês escutam pela internet. Tá bom? Mas então, voltando à pergunta, né, o final da pergunta do Marcos, ele fala, do Ricardo, desculpa. Seria bom evitar o consumo de carne durante esse período, ou seja, em período em que a pessoa está com câncer estabelecido ou está em tratamento? Ricardo, literalmente é difícil dizer, né? Porque como eu acabei de falar agora, mesmo se você for para uma dieta cetogênica, né, que tem um consumo de carnes moderado, né, ainda assim uma dieta cetogênica não é garantia de cura de câncer. Tá? Então acho que se você quiser ficar digamos assim, no lado seguro da coisa, né, que tal você comer o mínimo de proteína necessário para se manter vivo, né, e ficar mais ou menos por aí. Você reduz seus carboidratos, reduz o seu consumo de proteína para uma coisa gerenciável, né? Seria uma dieta cetogênica no caso. Ela tende a estimular menos as vias que eu falei. Então ela vai tender a reduzir o anabolismo. Então, espera-se que o tumor cresça menos, né? Ou não cresça, espera-se, né? E que realmente é a autofagia. Né? A autofagia é o processo pelo qual o seu corpo se livra de células ou células já à beira da morte, ou que ele consiga reabsorver algumas células com células defeituosas, né? Células cancerígenas. Tá? Então, é interessante. Mas, de novo, né? não vou cansar de frisar isso jamais. Não é garantia. Jejum intermitente não cura câncer. Dieta cetogênica não cura câncer. Tá? Não é verdade, não há evidências. São ferramentas boas? São ferramentas boas. Garantem sua cura? Não garantem sua cura. Beleza? Vamos lá, mais uma. Breda pergunta. É possível que uma pessoa tenha intestino permeável sem ter deficiência nutricional? Pergunto porque tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Eu faço low carb paleo há mais de um ano e meus exames de ferro, ferritina, vitaminas, minerais estão sempre dentro dos valores de referência no laboratório. Né? Eu não tenho uma resposta exata para isso. Tá? Mas assim, eu diria que é possível sim que você tenha permeabilidade intestinal, né? O intestino permeável, é possível que você tenha isso mesmo comendo uma dieta
linda e completamente saudável. O que a gente sabe? Dietas ruins, dietas ricas em glúten, elas tendem a prejudicar o seu intestino. Tá? Mas isso não é fator único e exclusivo. A gente tem que ter essa consciência. Biologia não é ciência exata, nutrição não é ciência exata, medicina não é ciência exata, nenhuma biológica é exata. Você não consegue nunca afirmar, se você fizer A, vai acontecer B. Né? Essa certeza, ela literalmente não existe. Você tem probabilidades. Tá bom? Então, pessoas que comem glúten, que comem muito açúcar, a tendência de ter intestino permeável é maior. Ponto. Isso não quer dizer que quem coma tudo bonitinho não vai ter permeabilidade intestinal. Né? Não é assim que a estatística funciona. Tá? Então, voltando à questão que você colocou, né? Você já faz paleo low carb há mais de um ano, seus exames tão bacanas e você continua apresentando um quadro de Hashimoto. O que eu te sugeriria? Você podia testar, talvez, o protocolo autoimune, o protocolo criado pela doutora Sarah Ballantyne. É uma dieta mais restrita do que a dieta paleo pura e simples. Por ser mais restrito, é literalmente mais chato, mas tem se mostrado muito útil para o tratamento de doença autoimune. Hashimoto é uma versão do hipotireoidismo, que é uma versão que é autoimune. Tá? Então, assim, na verdade, em relação à sua pergunta, né, dá para ter intestino permeável sem ter deficiência nutricional? Eu não consigo te responder de bate-pronto. Eu diria que, dado o fato que biologia não é ciência exata, eu diria que é possível sim. Tá? Vamos fazer uma redução absurda. Tá? Digamos que o seu intestino está permeável e isso está ligado com o seu Hashimoto, né? Mas ainda assim você come tão bem, né? Apesar de ter algumas coisas que estão atrapalhando o seu intestino, você come bem o suficiente para que ele consiga absorver os nutrientes que você precisa. Né? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Né? Uma pessoa que, sei lá, ela come um monte de glúten, mas além do glúten ela come um monte de comida de verdade, né? Ela pode ter o pior do glúten e o melhor da comida de verdade ao mesmo tempo. Eu diria que isso é possível. Tá bom? Vamos lá. O Luiz pergunta: como sobreviver à Páscoa? Luiz, excelente pergunta, cara. Olha só, você pode exercer o famoso não. Né? O famoso não. Requer alguma habilidade, às vezes vai requerer um pouco de falta de educação, né? De você falar, não quero comer essa coisa que você fez para mim. Né? Pode requerer um pouco de disciplina. Né? Outro dia mesmo eu postei lá no Instagram, né, as 3 palavras mais difíceis de falar, né, que eram esternocleidomastoideo, anticonstitucionalissimamente e não quando as pessoas me oferecem cerveja. Né? E o caso de cerveja pode ser estendido para chocolate, doce e tudo mais. É difícil, para muita gente é difícil. Né? Eu, felizmente, já consegui superar essa fase. Hoje eu consigo falar não para as pessoas, né, que me oferecem, falar não para as coisas que me são oferecidas, né, sem sofrer. Mas já teve um tempo que eu sofria. Falei, poxa, eu queria ter comido aquilo, né? E ainda assim eu disse não. Eu gosto sempre de citar o Teco, né? O Teco Mendes. Né? O segredo não é parar de comer o que gosta. O segredo é parar de gostar do que faz mal. Tá? Mas para pessoas que não são adeptas de falar não, ou que não conseguem falar não, o que você pode fazer é criar alternativas. Então, cara, eu vou para a Páscoa e não quero abrir mão do meu ovo de chocolate. Quer ver uma solução bacana? A Didi da Dio, a Dirlene da Dio, né, do perfil Doce Paleo, ela vende ovo de chocolate low carb, cara. Entra lá no perfil dela, @docepaleo, e compra ovo de chocolate. Ela faz ovos com chocolate 75%, 85%, recheados com um monte de coisa, nozes, ganache, mais um montão de coisa. Né? É um ovo low carb. Você pode comprar isso. Você pode fazer o seu próprio chocolate low carb. Óbvio que nunca vai ser tão gostoso quanto chocolate ao leite. Mas talvez mate a sua vontade de comer alguma coisa na Páscoa. E agora já tem tempo que eu não faço chocolate em casa. Mas eu já fiz muito. Por exemplo, você derrete manteiga, mistura cacau em pó, até o ponto que você achar que está bom para você. Pode adoçar com mel. E aí não vai ser low carb, né? Dependendo de quanto mel você colocar.
Mas você pode adoçar com mel, pode adoçar com adoçante, você pode colocar tâmaras, você pode colocar passas, você pode colocar nozes. E dá para fazer. Eu já fiz no meu início, quando eu comecei a praticar paleo low carb, eu fazia isso sempre. Eu fazia uma assadeira inteira, forrava com papel manteiga, fazia essa mistura de cacau com manteiga derretida e adoçante, ou mel e fruta seca, blá, blá. Espalhava aquele negócio, levava para o freezer, ele virava uma placa. Aí eu quebrava aquela placa em pedaços, botava em caixinhas e ficava dentro do freezer. Né? Para mim, satisfaz o meu paladar por chocolate. Né? O teor de carboidrato, quando eu fazia ela com adoçante, era zero praticamente. Né? O cacau em pó praticamente não tem carboidrato, ou manteiga muito menos. Né? Resolvia. Né? Matava a minha vontade. Você pode caminhar por essa seara, então. Então, de duas, uma. Né? Na verdade, de três. Tem mais uma possibilidade. Faça seu chocolate. Dois, né? Conversa com a Didi da Dio. Compra os ovos de chocolate da Didi, que são bonitões, vai vir embaladinho, vai chegar na sua casa por Sedex. Né? Beleza. 3. Compra chocolate industrializado, só que low carb. Vai no supermercado e compra uma barra de chocolate Lindt, lá de 85% e come. Leva para a Páscoa. Tá bom? Não é tão difícil assim, não. Dá para ir. Eu não sei se tem outros pratos típicos da Páscoa no Brasil. Nem sei. Mas eu sou capaz de apostar que se existem algumas coisas, tipo... Eu sei que não é rabanada, né? Rabanada é do Natal. Mas se tiver alguma coisa que é tipo rabanada da Páscoa, né? Você pode ter certeza que alguém já fez uma versão low carb disso. Procura no Google aí a receita do qualquer coisa lá de Páscoa, low carb. Aliás, bem lembrado, inclusive. A própria Didi, ela tem um livro chamado Receitas Paleo para Páscoa. São específicas para Páscoa. Né? Tem chocolates, mas também tem coisas salgadas lá. Dá uma conferida. Né? Umas bacalhoadas, uma coisa assim. Dá para sobreviver, cara. Não fica achando que você está num beco sem saída, não. Vamos lá, mais uma. A Sabrina pergunta: queria saber da alimentação para artrite e artrose, talvez uma suplementação que seja realmente funcional. Sabrina, assim, primeiramente, né, só para a gente contextualizar um pouco, né, o que são essas condições, né? Artrite e artrose são condições associadas com articulações, né? Muitas vezes elas estão envolvidas com gasto do tecido mole, as suas cartilagens se estragam por algum motivo, né? E esse algum motivo é onde a vaca torce o rabo. Né? Eu posso ter artrose, por exemplo, porque eu joguei futebol minha vida inteira, porque eu fazia capoeira e ficava dando salto mortal, aterrissando com o peso todo batendo no meu joelho, e aquilo comprometeu minha cartilagem. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você ter uma coisa que é de fundo autoimune. Na verdade, aí, no caso, seria mais para artrite, né? Mas é possível haver uma artrose com fundo autoimune também, pelo que eu li. Tá? E bem, se a sua artrite barra artrose, se ela estiver ligada com problemas mecânicos, né, provavelmente nenhuma dieta do mundo vai te resolver. Né? Por exemplo, o meu ombro ele não chega a ter artrose, mas eu tive perda de cartilagem. Então é como se fosse uma artrose artificial. Né? Aqui no meu ombro direito bate osso com osso. Tem uma parte do ombro que bate osso com osso. Não tem nada que eu faça, em termos de alimentação, que vai fazer minha cartilagem nascer de novo. Eu posso... Tem a lenda, né? As pessoas comem colágeno achando que o colágeno que ela está comendo vai se transformar em colágeno no corpo dela. Eu posso até falar um pouco mais sobre isso depois. Mas não adianta. Né? Por exemplo, a pessoa pode falar: não, Hilton, mas você pode fazer uma aplicação de ácido hialurônico no seu ombro. Posso. Vai resolver por um tempo? Talvez melhore bastante. Eu posso aplicar aquele líquido sinovial artificial também, o tal do Synvisc. Vai melhorar? Vai melhorar também. Mas é tudo paliativo. Nada vai trazer minhas queridas cartilagens de volta. Eu tenho que aprender a viver sem elas. Tá? Então, assim, para quem tem uma artrose desse tipo, mecânica, não tem muito o que fazer. Tá? Você pode, sei lá, às vezes tomar magnésio, que vai estar envolvido com a saúde da cartilagem. Você pode tentar lá, como é que chama? Condroitina e glucosamina, apesar de que tem estudos que falam que funciona e tem estudos que falam que não funciona, que é dinheiro jogado fora. Né? Você pode testar. Em termos de alimentação, se você tiver um problema desses, que é de fundo autoimune, aí sim a gente consegue ajudar. Eu já citei hoje que o protocolo autoimune, né, da doutora Ballantyne, e cito novamente, é uma excelente abordagem a se fazer. Tá? É um protocolo chato, beleza? Mas, dependendo do benefício que ele trouxer para a sua vida, né, se fosse eu, por exemplo, faria sem o menor problema. O cara virar e falar assim:
Hilton, eu sei que você adora comer ovo, queijo, tomate, pimentão, berinjela, jiló, castanhas, amendoim. Eu sei que você gosta de tudo isso. Mas e se eu te falasse que se você cortar isso tudo da sua dieta, o seu ombro melhoraria? Né? Se eu tivesse uma artrose de fundo autoimune. Cara, eu, Hilton, cortaria na hora. Para mim, não, eu não penso duas vezes. Não existe para mim nenhum prazer alimentar que pague a saúde do meu ombro, por exemplo. Então, se eu tivesse essa certeza, na hora eu adotaria o protocolo mais restrito. Só que, como eu falei, no meu caso, o meu problema de ombro ele é mecânico. Né? Então, para mim, não adianta fazer esse tipo de coisa. Mas pode ser que talvez para você adiante. Né? Eu já tive alunos de coaching que eu gosto sempre de sugerir, né, no início do coaching, que as pessoas abandonem os laticínios por um tempo, para testar. Né? Por que disso? Além de possível intolerância à lactose, tem gente que tem problemas com proteína de leite, né? Com caseína, por exemplo. Então é sempre um teste válido. Fica sem comer proteína do leite por um mês, né? Zero laticínio, zero leite, zero iogurte, zero queijo, zero tudo. E veja se muda alguma coisa. Foi um teste que eu fiz lá atrás, 6 anos atrás, fiquei um mês sem tomar laticínio nenhum. Né? E depois, quando eu voltei, eu comi um monte exatamente para testar. Em mim, não fez a menor diferença. Né? Quando eu deixei de comer laticínios, nada melhorou. Quando eu voltei a comer, nada piorou. Então, eu acrescentei laticínios à minha vida. Tá? Mas eu já tive alunos que, ao parar de ingerir laticínios por esse período aí, de um mês, né, já teve uma aluna minha que ela tinha um pouco de pelo facial, né, nascia uns cabelinhos no queixo dela. Ela falou: Hilton, eu parei de consumir laticínios e parou de nascer cabelo no meu queixo. Né? Eu tenho explicação para isso? Não, não tem. Funciona para todo mundo? Provavelmente não. Mas para ela funcionou. Vale a pena testar? Vale. Já tive uma outra aluna que falou isso. Olha, eu parei de consumir laticínios, eu tinha artrite reumatoide, minha artrite reumatoide sumiu. Né? Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Vale a pena testar? Vale a pena testar, cara, porque vai que para você isso funciona. Né? Então, assim, se você tem artrite ou artrose de fundo autoimune, experimenta mudar para uma dieta melhor. Vai dar uma lida no protocolo autoimune. Né? No blog tem vários artigos sobre ele. Dá uma lida sobre isso, aprende e começa a fazer outro teste. Né? No pior caso, você vai ter perdido um mês da sua vida sem comer leite, ovo e tomate, por exemplo. Né? Você não vai morrer por isso. Né? Ninguém morre porque não come leite, ovo e tomate. Né? Então, o teste é sempre válido. Né? Faça o teste. Vamos lá, mais uma aqui. O Luciano pergunta: existe algum bom plano alimentar do que comer após cada período de jejum, as melhores variações de jejum e a quantidade em cada tipo de jejum? Luciano, literalmente isso varia muito. Tá? Quando eu faço jejuns, né, geralmente os meus jejuns são jejuns curtos. Eu faço entre 16 e 24 horas. Mais raramente eu faço 30 horas, 36, e rarissimamente, né, já tem 2 anos que eu não faço jejuns realmente longos, né, de 3, 4, 5 dias. Tá? Quando eu saio da minha janela de jejum, quando eu vou comer, Hilton, eu como o que eu quiser. Para mim, não me causa problema nenhum. Então, sei lá, eu sento depois do jejum e como um monte de torresmo com ovo, e carne, e fruta. Para mim não acontece nada, nada muda. Mas tem um monte de gente que eu conheço que, dependendo do que ela come ao sair do jejum, ela tem uma diarreia que é quase instantânea. Né? Então, para essas pessoas, eu sugiro, na hora de quebrar o jejum, principalmente se for um jejum mais longo, né, fazer a quebra com coisas mais leves. Então, ao invés de já quebrar o jejum com aquela picanha gordurosa, que tal quebrar com um caldinho de carne? Que tal quebrar com um caldinho de legumes? Que tal quebrar com um pouco de fruta primeiro e depois começar a entrar com coisas mais pesadas? Fazer o teste. Né? Não existe nenhuma fórmula que vai atender todo mundo. Né? Não existe. Assim, inclusive, nesse instante, né, eu estou escrevendo um livro junto com a Flávia Trajano, né, do jejum intermitente sem mitos, e uma das sessões onde a gente discutiu bastante foi exatamente essa, né? O que comer no pós-jejum. Porque as pessoas gostam de ter listas de coisas para comer. Mas, como eu falei na live hoje, né, biologia não é ciência exata. A lista que funciona para mim pode não funcionar para você. Eu acabei de falar agora. Eu como picanha com torresmo e ovo na quebra do jejum, para mim não acontece nada. Tem gente que vai, se comer isso aí, vai correndo para o vaso, meia hora depois. Tá bom? Então, assim, o que eu te sugiro, Luciano?
Não fica preso a ter, essa é a lista do que comer no pós-jejum. Faça o seu teste. Né? E assim, se você quiser ter a certeza, né, anote. Então, fiz um jejum e vou aqui, anotei o que eu comi na quebra. Né? Depois anota o desfecho. Tive dor de estômago? Tive diarreia? Tive gases? Porque você vai saber o que você comeu e qual foi o desenrolar da sua história. Tá? Então, assim, aí, a partir disso aí você consegue ir moldando, né? Moldando e tendo o que é a lista que funciona para você. Tá bom? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. O Ângelo pergunta, né, na verdade, ele foi uma afirmação que ele falou. O Gary Taubes, em seu livro Por que Engordamos, fala sobre comer gordura independente da quantidade. Entretanto, você, Hilton, já comentou que a quantidade interfere na perda de peso. O Ângelo, o Taubes está errado. É isso. Eu já pensei diferente também. Né? Quando eu descobri o mundo paleo low carb, eu li livros do Gary Taubes, né? Eu falei, nossa, minha vida mudou. E realmente mudou mesmo. Né? O Taubes, assim, ele é uma sumidade no assunto. Né? Os livros dele são geniais. Pesquisa profunda, eu tenho um respeito enorme por ele. Mas o Taubes não é dono da verdade. Assim como o Loren Cordain, que inventou o termo dieta paleo, não é dono da verdade. Né? O fato é que o mecanismo pelo qual a gente ganha e perde peso, né, a questão do balanço calórico, ele não está completamente explicado ainda. Até o Gary Taubes começar a falar em 2007, 2008, todo mundo tinha certeza, né, a nutrição convencional fala isso, que se você mexer no balanço calórico pura e simplesmente, você vai ganhar peso ou perder peso. Se você come mais do que gasta, você engorda. Se você come menos do que gasta, você emagrece. Isso tem um fundo de verdade? Óbvio. Está embasado na lei da termodinâmica, lá da física. Só que nosso corpo não é um sistema físico clássico. Né? A gente não é um calorímetro. Né? O exemplo que o Taubes dá no livro dele. A gente não queima a comida no nosso estômago. Tem um processo químico envolvido. Então, o que o Taubes trouxe foi uma proposta diferente. Nós somos mediados por hormônios. Não é só a caloria que entra e caloria que sai. Tá? E nesse quesito ele está certo. Né? Hormônios contam muito. 100 calorias de açúcar e 100 calorias de gordura não tem o mesmo efeito do nosso corpo. Só que, ao mesmo tempo, afirmar que simplesmente pode comer gordura o tanto que você quiser, que você vai perder peso, é blatante, está errado. Está errado, porque o balanço calórico ele conta sim. Né? É importante você estar em déficit calórico para perder peso, é importante você estar em superávit calórico para você ganhar peso. A questão toda é que, dentro do contexto low carb, né, LCHF, né, low carb, high fat, a alta gordura, que hoje em dia as pessoas já até mudaram. Né? Hoje em dia você não vê mais falar em LCHF como low carb, high fat. Você escuta falar em low carb, healthy fat, né, gorduras saudáveis. Tá? Por quê? Essa própria concepção já mudou. Então, de 6 anos para cá, né, eu comecei a praticar dieta paleo em 2013. Né? Li o livro do Taubes em 2013. De 2013 para cá, né, o conceito no mundo paleo sobre si já mudou. A questão toda é que você ficar contando calorias é chato. É chato. Funciona, mas é chato. Né? E aí, como é chato, muitas pessoas que tentam entrar por esse caminho, elas simplesmente se perdem. Por quê? Fica tão chato fazer a dieta. Tem que pesar o arroz, pesar o feijão, pesar a carne. Né? Arroz e feijão se o cara quiser, obviamente. Né? Eu tenho que pesar a fruta, tem que pesar tudo. A pessoa pode falar, porra, não quero isso não, dá trabalho demais, eu chuto o balde. Tá? Qual que é a beleza de uma dieta LCHF? É que como você come menos carboidrato e mais gordura e mais proteína, você fica saciado por mais tempo e possivelmente com menos calorias. Né? Esse que é o ponto. Né? O impacto da gordura sobre a insulina está perto de zero. Né? Então, você pode comer menos calorias, sua insulina não vai ser disparada, vai ser muito pouco disparada. Com isso, você tende a ter menos apetite. Então, as pessoas acabam comendo menos calorias e não ficam com fome. Tá? Mas perceba que isso é diferente de falar, pode comer quanta gordura você quiser, que vai dar certo.
Porque isso é perigoso. É perigoso no sentido de pode não dar certo. Porque se o cara falar, eu posso comer quanto gordura e proteína eu quiser, beleza. Então eu vou começar a comer 4 caixas de creme de leite com adoçante por dia na sobremesa. Não vai perder peso, cara. Não vai perder peso. E não é apenas porque o creme de leite tem proteínas que vai estimular, que pode estimular em última análise a glicemia. Essa é uma possibilidade. Mas provavelmente essa pessoa não vai perder peso porque ela está comendo caloria demais. Né? O cara come 4 caixas de creme de leite por dia? Pô, não dá. Não dá. 800 gramas de creme de leite por dia. Fala, não, mas me falaram que eu podia comer o tanto que eu quisesse. Não, não é assim. É muito mais lógico você falar sobre comer até a saciedade do que comer ad libitum. Né? Ad libitum é o tanto que você quiser. Porque tem pessoas que têm visões diferentes em relação à comida. E se não deixar, ela vai comer muito mais do que ela precisa. Ela continua comendo mesmo quando está sem fome. Então, assim, para esse tipo de pessoa, é importante fazer um exercício de mentalização junto com a dieta. Tá? É você prestar, é o mindful eating, né? Você comer prestando atenção no que você está comendo. Tá bom? Eu tinha falado que ia comentar alguma coisa. Isso, era sobre o colágeno. Né? É uma pergunta recorrente. Várias pessoas falam assim, Hilton, faz sentido eu tomar suplemento de colágeno porque eu quero que a minha pele fique mais firme, porque eu quero que minha cartilagem se recupere? Não faz sentido. Né? E tem outra ainda, pior ainda, são as indústrias de cosméticos te vendendo um creminho para você passar o colágeno na pele e esperando que esse colágeno atravesse a sua pele. Olha só, o colágeno é uma molécula enorme. Quando eu falo enorme, obviamente você levando em consideração que é uma coisa microscópica. Para uma molécula, para uma proteína, o colágeno ele é enorme. Você passar colágeno na pele, a probabilidade do colágeno atravessar a sua pele e chegar na corrente sanguínea e ser convertido em colágeno para ser usado em outra parte do seu corpo, ou na sua própria pele, é zero. Zero. A sua pele não é permeável desse tanto. A molécula de colágeno nunca vai passar da sua pele. A sua pele é feita para te manter isolado. Ela é impermeável, então se você passa água na pele, o que vai passar de água para dentro da sua pele está perto de zero. Que dirá uma molécula grande, feito colágeno. Para quem come colágeno, eu comprei um potinho de colágeno em pó, paguei 60 conto na lata de colágeno, porque agora eu vou comer colágeno e vai ajudar o meu joelho. Olha só, quando você come qualquer coisa, né, mas não especificamente, você comeu uma proteína, come colágeno. O colágeno ele vai passar pelo seu estômago, passou pela sua boca, é um processo digestivo normal. Quando chegar lá no seu intestino delgado, ele vai ser quebrado em aminoácidos. Por que disso? A parede do seu intestino delgado ela é fechadinha. O colágeno, uma molécula de colágeno, nunca vai conseguir passar pela parede do intestino para chegar na corrente sanguínea. Então ele tem que ser picado em pedacinhos. Os pedacinhos que compõem qualquer proteína são chamados de aminoácidos. Então o colágeno vai ser quebrado nos aminoácidos que compõem o colágeno, que são vários aminoácidos diferentes, e aí os aminoácidos vão ser absorvidos pela sua corrente sanguínea, e eles vão ser direcionados para onde o seu corpo achar melhor. Então, por exemplo, vamos pegar a metáfora aqui da parede. Você tem uma parede, a parede é a proteína, os tijolos são os aminoácidos. Aí beleza, eu comi colágeno, veio lá uma parede, quebrou em tijolos, absorveu os meus tijolos. Só que aí naquele momento o meu corpo está precisando fabricar cabelo. Ele não vai ter o menor problema em pegar os aminoácidos que vieram no colágeno e fabricar cabelo. O meu corpo está precisando fabricar, sei lá, uma enzima, ele está precisando fabricar uma proteína, está precisando fabricar um hormônio. Por exemplo, a insulina, que a gente tanto fala, a insulina é um hormônio. E a insulina, no final das contas, ela é uma proteína. É uma proteína imensa também. Para você fazer a insulina estar no seu corpo, você precisa de aminoácidos. Então o colágeno que você comeu, os aminoácidos dele podem estar indo compor a insulina. Não vai passar nem perto do seu joelho, que está com a cartilagem ruim. Então simplesmente, o recado é esse. Se você está comendo colágeno, ou se você está esfregando colágeno na pele, achando que esse colágeno vai virar colágeno dentro do seu corpo, sinto muito lhe informar. Você está jogando dinheiro fora.
A indústria adora fazer dessas, né? Coma colágeno, coma colágeno de tubarão. São tubarões frescos pescados no mar da China. Né? Coma mais gelatina, pele dos porquinhos. Mesmo dentro do mundo paleo, a pessoa acha que se ela começar a fazer caldo de mocotó em casa e começar a comer, o colágeno do mocotó vai ajudar com o colágeno dela. Não vai. Ou não há garantias de que vá. Comer colágeno é bom por causa de um monte de outras coisas. É uma proteína excelente. Ela tem aminoácidos essenciais dentro do colágeno. Ela é bom para um monte de coisas. Mas ele não é mágico. O colágeno não vai sarar. Comê-lo não vai sarar o seu joelho. Tá bom? Nem o seu ombro, nem a sua pele vai ficar livre de rugas se você fizer isso. Tá bom? Então, beleza. Olha só, pessoal. As perguntas que eu tinha anotadas acabaram. Eu vi que rolaram algumas perguntas aqui na tela. Eu vou fazer aquele mesmo esquema de sempre. Eu vou tentar voltar nas perguntas aqui, né, para ler e responder ao vivo agora. E, como é de praxe, o Instagram pode me sacanear e pode travar aqui a minha lista de perguntinhas. Então, eu vou fazer com muito cuidado. Ó, já vi uma aqui. Ó. O Nando pergunta: boa noite, existe alguma relação benéfica entre dieta paleo e saúde da microbiota? Nando, só existe, cara. É o que mais existe. Lembrando aí a nossa microbiota intestinal, né, a gente tem mais... na verdade, a nossa microbiota é geral. Tá? A gente tem mais bactérias no nosso corpo, do que a gente tem células humanas. Né? Tem até gente que brinca falando isso. Né? A gente é mais bactéria do que humano. A estimativa é que cada humano tem perto de 100 trilhões de células bacterianas. É muita bactéria no nosso corpo. E a maioria esmagadora delas fica no nosso intestino. Então, só relembrando, a gente nasce estéril. Quando a gente, bebezinho, sai lá de dentro da mamãe, nós não temos bactérias no nosso corpo. Enquanto a gente está saindo, principalmente se você tiver nascido com parto vaginal, enquanto você está passando pelo canal vaginal, você já está ganhando um monte de bactérias que a mamãe está te entregando. Obrigado, mamães. Que sortudo de quem nasce de parto vaginal. Ali você já recebeu um montão de bactérias. À medida que você mama no peito da sua mãe, você vai ganhar mais um monte de bactérias que estavam tanto dentro da sua mãe quanto na pele da sua mãe. E, inclusive, há hipóteses que dizem que as cólicas do bebê acontecem porque o intestino dele está sendo colonizado por bactérias. Não tinha bactéria nenhuma lá dentro quando ele nasceu. À medida que elas começam a chegar e fazer casa, o bebê vai sofrer as cólicas. Não sei que tanto de evidência isso tem. Eu acho que faz sentido, mas eu nunca vi nenhum estudo nessa seara. Então não vou afirmar que é por isso, mas me parece uma hipótese plausível. Tá? Fato é que, uma vez que o seu intestino está colonizado, ele passa a ser essencial para a sua vida. Se tirar as bactérias do seu intestino, do nosso intestino, a gente morre. Ponto. É isso. A gente morre. Porque a gente não consegue sobreviver sem uma série de compostos que as bactérias do intestino é que produzem a partir do que a gente come. E aí vem a questão: como tratar dessas bactérias? Você tem que dar comidinhas boas para elas. Primeiro vou falar sobre como é que a gente trata mal as bactérias. Você trata mal as bactérias como? Comendo lixo. Já é sabido que se você come dietas muito ricas em carboidratos simples, por exemplo, isso tende a prejudicar as bactérias boas e tende a incentivar as bactérias ruins, que a gente tem de tudo no nosso intestino, as cepas de bactérias, existem de vários tipos. Geralmente há um equilíbrio aí, mas quando isso se desequilibra, a gente fala que está tendo uma disbiose, é que a porca torce o rabo. Então, sabe-se já, comer comida ruim atrapalha isso. Eu postei no blog uns anos atrás, não é um estudo rigoroso, porque o cara ele só testou em si mesmo. Mas o que ele fez? Ele tirou uma amostra de fezes, analisou, fez quais bactérias que tinham, e depois ele ficou comendo só porcaria. Acho que só fast food, tipo McLixo. Ficou comendo isso durante 2 semanas e foi fazendo análises diárias da qualidade das fezes dele e só foi caindo. O volume de bactérias boas foi diminuindo e de bactérias más foi aumentando. Então, assim, tem rigor? Não, não tem. Foi estudo feito com uma pessoa, mas empiricamente a gente sabe disso. Quando você está comendo porcaria demais, o seu intestino não fica bem. Não fica bem. E o contrário também é verdade. Quando você começa a melhorar a sua alimentação, ele começa a melhorar. Tá? Então, bem, dentro do mundo paleo,
né? O que você pode fazer para ter uma microbiota melhor? Tá? Eu acho que assim, o carro-chefe disso aí é probiótico e pré-biótico. Tá? O que são probióticos? Quando você come bactéria viva. Então, eu vou lá e tomo kefir. Eu vou lá e tomo kombucha. Eu vou lá e como chucrute caseiro fermentado em casa. Eu como rabanete fermentado. Eu como kimchi, né? Que é um prato de soja fermentado. Soja? Acho que kimchi é broto de bambu. Mas eu tenho alguns outros pratos orientais que são fermentados também, que é feito de soja. Como é que chama? Edamame. Edamame é a vagem de soja fermentada. Tem um prato japonês que é bem gosmento também, que é o grão de soja fermentado. E assim, eu estou falando soja, eu não gosto de comer soja, não sugiro que ninguém coma soja, né? Mas os produtos de soja fermentado, eles não são tão ruins. Assim, tá? Tudo, quando a gente fermenta as coisas, elas tendem a melhorar, né? O volume de antinutrientes cai. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Comidas fermentadas em geral, né, vão ajudar a sua microbiota. Qual que é o ponto disso? Você está comendo bactérias boas que vão ajudar a colonização do intestino. Né? Lembrar que o probiótico, geralmente ele tem que ser uma coisa de uso reincidente. Então, sei lá, eu tomo o Yakult hoje, quer dizer, eu não tomo Yakult porque tem açúcar, né? Mas algum tipo de leite fermentado. Né? Mas que seja, suponhamos que haja um Yakult desse aí sem açúcar. O Yakult é cheio de Casei Shirota, se eu não me engano, que é uma bactéria bacana. Tomou aquilo ali, aquela bactéria vai sobreviver no seu intestino por algum tempo, mas não vai ser para sempre. Então, para você ter o benefício de comidas fermentadas, é ideal que você coma sempre, ou pelo menos com alguma frequência. A minha bola da vez hoje em dia é o kombucha. Eu tenho tomado kombucha paulatinamente. Eu faço kombucha em casa, eu adoro o gosto. Mas eu estou enrolando para fazer, por exemplo, o chucrute, mas eu vou fazer. Tá? Então é isso. Probióticos, bactérias vivas. Outra coisa, pré-biótico. O que são prebióticos? É você dar comidinha para as suas bactérias. O que bactéria come? Basicamente, bactéria come fibra. Tá? Essa é até uma coisa que esses conhecimentos populares, que ficam totalmente perdidos depois que você começa a estudar. Uma vez eu comentei com alguém e falei, pô, cara, tem vezes que eu como 1 dúzia de ovos por dia. O cara falou, caramba, você deve peidar pra cacete, num dia desses, porque ovo dá muito gás. Não, ovo não dá muito gás. Ovo não tem fibra. Fibra é uma coisa que é exclusiva de matéria vegetal. Se você faz uma dieta que é estritamente carnívora, como só ovo e carne, a chance de você ter gás é muito, 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 muito baixa. Porque a partir de gordura e proteína animal, você não vai, na verdade, a partir de gordura e proteína nenhuma. As bactérias não vão produzir gás. Tá? Então, isso, para você alimentar as bactérias do seu intestino, você precisa comer um pouco de fibra. Ah, Hilton, que tanto de fibra? Ah, Hilton, mas eu faço dieta carnívora, eu não como fibra nenhuma. Você tem que medir as coisas. Eu conheço um monte de gente que faz dieta carnívora também e não tem problema intestinal nenhum. As bactérias dela estão felizes com o que ela come. Se me pedir, me apertar, falando, mas assim, o que elas comem? Já que bactéria come fibra e a pessoa não está dando fibra. Eu não sei dizer. Tá? Sinceramente, eu não sei dizer. Mas é fato. E o fato de eu não saber o porquê não quer dizer que a coisa não existe. O Dr. Souto fala, a realidade tem primazia sobre os experimentos. Então, não adianta alguém falar comigo que, não, se você não comer fibra, suas bactérias vão morrer. Sendo que tem gente que não come fibra, a bactéria do cara não morre. Então, eu não consigo explicar, mas assim funciona. Só que, se você não pratica uma dieta carnívora, se você está comendo fibras, suas bactérias vão se alimentar dessas fibras e tendem a ficar felizes. Entendeu? Então, assim, não estou falando para você se entupir de fibras, não é isso. Na verdade, o consumo de fibras ele está em xeque já há muito tempo. As fibras elas caíram nas graças da nutrição convencional lá finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, mas quando você vai colocar isso no teste, à prova, muitos dos benefícios alegados das fibras, eles não se comprovam. Por exemplo, consumo de fibra está ligado à prevenção de câncer de cólon, câncer de intestino. Tem estudo razoavelmente confiável que fala que sim.
tem estudo razoavelmente confiável que fala que não, que fibra não tem a menor diferença no câncer de colo. Né? Então, para que lado que eu vou correr? Cara, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de comer plantas. Então eu como planta todo dia. Então a minha dose de fibras tá bacana. Né? Além do mais, Wilton, quando eu fico sem fibras, o meu intestino não gosta, minhas bactérias ficam chateadas, eu fico muitos dias sem ir ao banheiro. Né? Então, por esses dois motivos, eu não pratico dieta carnívora constantemente. Eu até faço 1, 2, 3 dias de carnívora. Mas eu não me mantenho, porque eu gosto de plantas e porque o meu intestino não gosta que eu coma só carne. Tá bom? Mas isso, se você comer comida de verdade variada, a sua microbiota vai te agradecer muitíssimo. Beleza? Vamos lá, falei demais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta antes aqui, mas eu acho que não tinha, acho que tinha sido só essa perguntinha mesmo. Ah, tá, a Gigi perguntou quando eu acho que vai sair o livro. Está falando aí do livro que eu estou fazendo com a Flávia Trajano. Gigi, a gente está correndo contra o tempo, né? Tanto a Flávia como eu, a gente é muito atarefado, tem muita coisa para fazer. Né? Assim, eu diria que o livro está aí seus 80% pronto já. Né? Mas a gente sabe lá da lei de Pareto, os 20% finais é que costumam comer 80% do tempo. Né? Então assim, eu não consigo te prometer quando que esse livro sai, não. Tá bom? Mas ele vai sair sim, a gente está escrevendo com bastante carinho. Né? Acho que assim que estiver pronto, tanto eu quanto a Flávia, a gente vai avisar, assim que o livro estiver pronto para sair, tá bom? Bem, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para baixo. O Nando comentou que a gente só 10% humano, é por aí mesmo, Nando. O volume de bactérias que a gente tem no corpo é enorme. O Arthur perguntou, como é que eu posso melhorar a diversidade da flora? O Arthur, tem várias maneiras, né? Assim, as primeiras delas, como eu falei, começam lá na infância. Eu falei sobre a questão do parto, no canal vaginal você já ganha bactérias, do peito da sua mãe você ganha bactérias, e à medida que você vai crescendo, você vai começar a engatinhar, você vai começar a lamber o chão, a lamber o sapato, a beijar o cachorro, a lamber a boca do gato, tudo isso vai diversificar a sua flora. Tá? Vão entrar bactérias boas e ruins, né? Se entrarem bactérias ruins, o seu corpo vai tentar combater, né? Obviamente, e, bem, digamos que eu já cheguei na minha idade adulta, então eu já tenho a minha microbiota, uma conformação mais ou menos pronta. Né? Aliás, o que se sabe, inclusive, né? Nas sociedades ocidentais, a gente que passou a vida comendo coisa industrializada, a gente tem muito menos bactérias, não em números talvez, mas em diversidade. A gente tem muito menos espécies de bactérias do que sociedades consideradas primitivas, né? Caçadores e coletores. E povos aí da Índia, da Índia não, da Índia também, da Índia, da África, da Oceania, índios, porque eles comeram coisas muito mais variadas ao longo da vida deles, que estiveram expostos a ambientes muito mais sujos do que o nosso. Eu tenho um amigo meu que é finlandês, ele e a esposa são finlandeses, e eles vieram para o Brasil um tempo atrás, com um menininho, né? tinha um filhinho, e ela comentou comigo que o pediatra do filho dela falava para de vez em quando ela deixar o menino lamber o sapato, propositalmente, né? Mandar dar uma lambida na sola do sapato, porque o ambiente deles é tão estéril, tudo tão limpo, né? Que as crianças não ficam expostos digamos assim, a coisas exógenas nenhuma, né? Nem a bactérias, nem a alérgenos. Né? Então, ela tanto não ganha uma flora intestinal saudável, quanto ela fica mais suscetível a ter alergias. Né? Então, o que eu te diria? Né, para você melhorar a diversidade da sua flora. Tem algumas coisas que a gente pode considerar um pouco arriscadas. Aí você vai ter que depender, talvez, da fonte dos seus alimentos. Tá? Só antes disso, você pode comer comidas fermentadas, que eu falei. Se você fermentar o repolho em casa, se você fizer chucrute, já vai estar mandando para dentro um monte de cepas de bactérias que são nativas do repolho, né, e que vão te ajudar. Essa é uma possibilidade. Idem vale para iogurte, idem vale para kefir, né? Para tudo isso. Mas, por exemplo, se você, sei lá, chutando, tá? Mas digamos que você tem acesso a um pé de goiaba confiável, que você sabe lá que o dono não está atacando agrotóxico naquele pé de goiaba. Pega a goiaba crua e come, velho. Não lava, não. Não lava a sua goiaba. Entendeu? Claro que eu não estou falando para você fazer isso com alface que você compra na feira, porque pode estar cheio de ovo de ascaris lumbricoides ali, você vai pegar uma lombriga à toa. Né?
Óbvio que nesse caso faz sentido você higienizar a comida, né? Mas pensa num caso desse tipo, né? Sei lá, uma fruta que se coma com casca, por exemplo, que você pega ela direto do pé, né? Obviamente, se tiver agrotóxico, né? Não é recomendado você fazer isso. Apesar de que lavando também não tira muito agrotóxico, não, infelizmente. Né? E tenta ingerir esse tipo de coisa. Né? Vai tentando dar variedades. Acho que, assim, em geral, você comer coisas diferentes já vai te dar ganhos. Né? Então, sei lá, pensa em plantas que você nunca comeu, por exemplo. Você já comeu almeirão? Você já comeu chicória? Você já comeu ora pronobis? Você já comeu acelga? Tem um monte de espécies de couve que eu tenho visto agora nos mercados, que umas couves que eu não via antes, né? Couve oriental, né? Sei lá, folhas de beterraba, não sei, qualquer coisa que possa, literalmente, ao variar o seu cardápio, você está aumentando a chance de variar a sua microbiota também, tá bom? A Giza falou que usa kombucha diariamente, e eu gosto muito, viu, Giza? Minha produção de kombucha já está saindo mais ou menos 4,5 litros a cada 12 dias. E eu quero chegar a fazer tipo uns 10 litros a cada 12 dias. Porque aí eu vou conseguir beber o tanto de kombucha que eu gosto. Porque assim, apesar de eu saber que faz bem para a saúde, eu tomo kombucha porque eu acho muito gostoso. Muito gostoso. Né? Eu não estou bebendo álcool, né? Já tem mais de um ano que eu não bebo álcool. O kombucha, ele me lembra, apesar de ter aquele gostinho de vinagre, ele me lembra o gosto de vinho e me lembra o gosto de cerveja. Né? E eu acho saboroso mesmo. Né? Então, por exemplo, os meus almoços hoje em dia, eu almoço com um copinho de kombucha do lado. Né? Só que hoje em dia eu ainda fico tomando pouco, porque minha produção é pequena. A Alexandra falou, dizem que para consumir fibra tem que beber muita água. Faz sentido sim, Alexandra. Né? Faz sentido sim. Eu não diria que é uma obrigatoriedade, não, mas como a fibra ela tende a aumentar o seu bolo fecal, se você come muita fibra e não bebe muita água, você tem uma chance aí de ficar constipada. Vai ficar difícil ir ao banheiro fazer o número 2. Tá? Então, assim, o que você está falando faz sentido, sim. Olha, que legal, o Arthur falando aí que por coincidência ele tem um pé de goiaba. Bacana, velho. Espera a goiaba amadurecer, vai lá, tira do pé e come. E não fica preocupando muito se tem bicho, não, que proteína de graça é sempre bem-vinda, né? Bicho de goiaba, goiaba é. Pessoal, nós temos aí mais 7 minutos de live. Né? Perguntem, por favor. Porque daqui a pouquinho eu preciso tomar banho, que eu já venceu aqui o negócio. Estou precisando me lavar. Vamos lá. Mais alguém? Perguntinhas? Como é que foi o carnaval de vocês? Abusaram muito no carnaval? O meu carnaval foi bem tranquilo. Né? Eu continuei mantendo a minha abstinência de álcool. Né? Eu não bebi, não senti falta. Né? Eu consegui manter jejum por boa parte dos dias de carnaval. Né? Eu fui a alguns blocos aqui em Belo Horizonte. Fui pro bloco em jejum. Andei pra caramba debaixo do sol. Tô todo até descascando. Bobão, né? Eu fui lá a minha hipótese, né? Uma hipótese amparada, né? De que protetor solar é desnecessário, né? E realmente, protetor solar para ficar pouco tempo no sol, você não precisa. Já postei várias vezes sobre isso, né? Quando você usa muito protetor solar, você está, na verdade, aumentando a chance de você ter outros problemas de saúde. Só que no meu caso, foi literalmente burrice associada à teimosia. Eu não ia ficar pouco tempo debaixo do sol. Um dos blocos que eu fui foram 5 horas de bloco. Começou 8 da manhã até 1 hora da tarde. Né? 2 da tarde, sei lá. Eu fiquei torrado. Estou descascando, fiquei ardendo vários dias, então foi bobagem. Simplesmente eu não devia ter feito isso. Naquele contexto, eu deveria ter usado protetor solar. Tá? O Arthur perguntando aí como é que se faz chucrute. Cara, eu sei a receita de cabeça, apesar de nunca ter feito, mas você acha tutoriais muito bons no YouTube. Né? O chucrute, basicamente, você pega o repolho, você fatia ele bem fininho, né? Você coloca ele dentro de uma vasilha, né? Amassa ele com a mão, acrescenta uma quantidade de sal, que agora eu não vou saber te falar, e espera aquele repolho soltar água. Ele vai soltar um bocadinho de água. Quando ele faz isso aí, você coloca um peso para afundar, para manter o repolho mergulhado no líquido. Então, geralmente as pessoas pegam uma vasilha grande, põem o repolho fatiado ali, né, com sal, espera a água subir, põe um prato em cima
e põe um peso em cima do prato, que é para o prato forçar com que o repolho fique dentro daquele líquido. Né? Aí cobre com um pano para não dar bicho e deixa ele lá, velho, uma semana. Vai dar aquele cheirão gostoso de repolho fermentado, né? A gente sabe que é bem desagradável. Mas aí depois de uma semana, né, ele está pronto. Aí você coma à vontade. Vai estar lotado de bactérias, bactérias boas ali. Como eu falei, você vai achar receitas visuais disso no YouTube mesmo. Procura lá como fazer chucrute, você vai achar um monte. E fica atento, né? Tem um chucrute fermentado e tem um chucrute abrasileirado, vamos dizer assim, né? Que é aquele chucrute feito com repolho cozido. Não é esse não. É o repolho, o chucrute original, conforme se fazia, né? Conforme veio da Europa, né? Ele é o feito com repolho cru fermentado. Vamos lá, o Nando perguntou como é que eu posso aplicar cetogênica no nosso dia. Nando, é simplesmente, cara, você evitar comer muito carboidrato e maneirar na proteína. A dieta cetogênica clássica, ela fala em menos de 20 gramas de carboidrato por dia, né? Até 1 grama de proteína por quilo de peso, e o resto das suas calorias vem da gordura. Então, assim, se você quer fazer uma dieta cetogênica à risca, você vai ter que sair pesando coisas e fazendo contas. Tá? Se você quer fazer uma dieta cetogênica mais, digamos assim, nos cocos, né, eu vou fazer aqui e ver se dá certo. O que eu te diria para fazer? Abole as frutas, né? ou pelo menos escolha frutas muito pobres em carboidrato. Porque, como eu falei, 20 gramas de carboidrato é muito pouco. 20 gramas de carboidrato é uma banana, 20 morangos. Então, assim, é muito pouquinho mesmo. Isso. Aí você vai ter que caprichar mais na gordura, né? E ficar de olho na proteína. Porque se você comer proteína demais, você sai da cetose também. Tá? E lembrando que o único jeito de você ter certeza de que você está em cetose é com aquelas maquininhas que medem o sangue ou a urina. Né? Não dá para você confiar simplesmente no bafo, né? No bafo de cetona. Não tem jeito. Tá bom? Vamos lá. Olha só, pessoal. Só tenho 2 minutos para responder. Já vieram mais perguntas aqui. Eu acho que eu não vou conseguir responder tudo. Né? O Nando perguntou se MCT é uma boa fonte. É uma boa fonte de quê? Não? MCT é um tipo de gordura, né? Um triglicerídeo. MCT é triglicerídeo de cadeia média. Né? Um triglicerídeo que ele é bastante comum no óleo de coco, mas hoje em dia você já acha ele refinado. Então, assim, para quem está fazendo dieta cetogênica, pode ajudar. Pode te ajudar a entrar em cetose. Tá? Então, se você está perguntando se ele é uma boa fonte de energia, uma boa fonte de gordura, tá bom? A Giza perguntou se eu já usei o SCOBY, né, que é a colônia do kombucha, para fazer algum preparo alimentício. Nunca usei, Giza. Os meus SCOBYs, assim que eles se multiplicam, eu estou doando, né, eu estou tentando criar uma comunidade, criar não, né, ajudar a criar. Já tem muita gente que produz kombucha em BH, mas eu gostaria que mais gente produzisse. Tá? Então nunca usei o meu SCOBY para nada a não ser doar para os outros. Tá bom? Nando, abacate e coco, por exemplo, são bons alimentos para se comer dentro da dieta cetogênica. Mas lembra que, por exemplo, o abacate, a cada 100 gramas de abacate, tem 6 gramas de carboidrato, mais ou menos. Então, se você for comer só abacate como fonte de carboidrato, você vai poder comer no máximo aí uns 300 gramas de abacate por dia. Entendeu? Então, tem que ficar de olho. Se você quer fazer dieta cetogênica direitinho, você vai ter que fazer conta, cara. Você não vai conseguir fugir disso. Você pode talvez desenhar o seu cardápio da semana e começar a mandar bala. Tá bom? Bem, pessoal, agora sim, falta só 1 minuto para a live. Eu vou encerrar de uma vez, antes que o Instagram corte o vídeo no meio. Então quero agradecer todo mundo que participou. Obrigado pelas perguntas. Sinto muito por não ter conseguido responder todas. Na semana que vem eu farei outra live dessa. Tá? Esse vídeo aqui, se você está vendo ele no Instagram, beleza? Se você está vendo ele no YouTube, eu te peço para se inscrever no canal, né, ligar o sininho que tem logo aqui abaixo da tela, né, para me ajudar a fortalecer o canal. Eu quero fazer um canal maior para o Paleo Diário. Então, não mais isso. Né? Fiquem bem, comam comida de verdade, durmam bem, tomem sol e até a próxima. Um grande abraço para vocês.